Olá, Deus é contigo. Deus, Ele tem procurado você para que você venha entender, para que você venha entender como Ele trabalha na vida do ser humano. Veja bem, havia um rei chamado Acabe. Acabe, ele era um rei mau. Ele fazia tudo que era mal. O rei de Israel, naquele tempo. E ele vinha pecando diante de Deus. E Deus já não podia contar com ele para livrar o povo de Israel. E Deus, ele chegou num momento que no seu trono, ele sentado no seu trono, ele colocou anjo à sua direita e anjo à sua esquerda. E ele chegou a falar: que farei para que Acabe tenha um fim? Como eu farei para dar um fim? Deus sabe. Só que Deus, ele precisa de um ato na hora. É como existe pessoas que cometem erro, assalto, mata, rouba, mas não tem prova. Não tem prova, não tem testemunho. Então precisa pegar ele no flagra para que possa ser condenado. E Deus trabalha mais ou menos assim. E esse rei, Acabe, ele tentou induzir muitas pessoas para ir para a guerra, guerrear. E ele chamou o rei de Judá, nesse tempo era Josafá. E ele chamou esse rei para guerrear contra outros reis. E aceitou. E quando Deus chamou os anjos de um lado, um grupo no lado direito, outro no lado esquerdo, os anjos do lado direito falavam uma coisa e os anjos do lado esquerdo falavam outra. É como hoje. Hoje nós estamos aqui numa briga muito forte. Existe o lado direito, existe o lado esquerdo. Só que uns falavam uma coisa e outros falavam outra coisa. E Deus, vendo aquilo ali, ainda não era a resposta que ele queria. Mas um espírito se levantou, esse espírito se levantou e disse: Senhor, eu farei. Eu sei como fazer para que ele seja destruído. Deus disse: então, como se faz? Então o Espírito disse: olha, eu irei e colocarei a mentira na boca de todos eles. E Deus, vendo, veja bem, o Espírito que eu tenho, não estou falando do Espírito Santo, o Espírito que Deus me deu hoje aqui na Terra, ele fala, ele pode falar mentira e pode falar a verdade. Você sabe que hoje o homem, ele tem um espírito. Ele tem um espírito. E esse espírito, ele pode falar a verdade e pode falar mentira.
Só que o justo, aquele que vive com Deus, eles não existe mentira dentro dele. É verdade, ele fala a verdade, ele vive na verdade. Ele não pode, porque aquela pessoa que prega a palavra de Deus e vive falando mentira, vive em contendas, vive inventando, defamando pessoas, acusando pessoas com mentira, isso é do diabo. Esse é do diabo. Então é esse espírito que se apresentou para Deus e falando que iria envolver todos ali na mentira. É como existe hoje essa família na Terra que hoje no Brasil, ela induziu milhares de pessoas para mentir, para destruir o país. Então ela tem colocado a mentira na boca de muitas pessoas que eram de Deus. Hoje temos pregadores, pastores, bispos, tudo envolvido na mentira. É por isso que o país está como está, porque existe uma guerra entre mentiroso e justo. Então esses anjos de um lado, do outro, do lado direito e do lado esquerdo, falaram uma coisa e o outro falou outra coisa. Está escrito no livro de 1 Reis. Entendeu, gente? Você vai ver, está escrito na Bíblia, isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. Então, hoje existe a mesma coisa que naquele tempo. O anjo falou, então eles foram 400 profetas do diabo, falaram para o rei que ele poderia ir para a guerra, que ele ia vencer, mas o outro rei que o rei Acabe chamou para se juntar a ele, perguntou, não tem outra pessoa, outro profeta, outro sacerdote que possa ver se nós seremos bem-sucedidos? Então se existe um, Micaías, mas ele só fala contra mim. Então quando chamou Micaías falou só, falou, Deus me falou que você vai perder, vai morrer, vai tudo. Eles, olha aí como ele fala contra mim. Então aí ele resolveram aí, porque os 400 mentirosos falaram que ele ia ser bem sucedido. Aí prenderam Micaías, prenderam, e o rei disse, até eu voltar ele fica preso, quando eu voltar eu mato ele. E assim ele fez. Ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, que o outro rei, o inimigo, decretou para os seus soldados e disse assim, você vai ferir somente o rei Acabe, nenhum outro mais. E assim os soldados foram. Quando chegaram lá, esse rei Acabe, antes de chegar lá no ponto de guerra, ele se entrajou com traje de soldado e ficou no meio dos soldados. E aí os soldados chegaram para guerrear, que quando chegaram não viram ele. Então os capitão mandou voltar todo mundo, volta que ele não está aí. Então quando voltar, só que um soldado deles jogou uma flecha para cima. Quando ele atirou a flecha, lançou a flecha voou e caiu entre os soldados de Acabe e pegou exatamente no peito de Acabe, entre a brecha a emenda da sua armadura, entre um e outro. A flecha entrou no peito dele, sangrou até morrer. Para você ver, foi Deus, menino. Foi Deus. Aquela flecha foi guiada por Deus. Assim também hoje, acontece hoje, olha, aquele que está tentando contra o nosso país, o Brasil, contra a democracia, contra a nossa justiça, olha, tenha cuidado, ele vai sofrer, ele vai pagar, porque Deus está
foi naquele tempo e ele é hoje. Ele não parou, meu amigo, de defender o povo dele. Então, da mesma coisa, aquele que ameaçar o Brasil, o nosso país, a nossa democracia, a nossa justiça, ele não está guerreando contra o homem, ele está guerreando contra Deus, e Deus vai exatamente dar cabo de cada um deles. Pode ter a certeza, não temas, povo fiel, povo íntegro, povo da justiça, povo que aceita a justiça e que não está contra a democracia do Brasil. Eu te peço, eu não estou aqui para defender homem, eu não estou aqui para defender ninguém, eu não estou aqui para defender filho, esposa, eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui, pelo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade, a justiça da Trindade. Eu estou aqui por ela, porque Deus me concedeu isso. Então, se você quer a justiça na sua vida, então ame a justiça de Deus e obedeça a justiça daquele que Deus colocou no poder. Porque quem colocou essa administração de 2022 até agora, até 2026, foi por Deus. E até 2027 eu estarei orientando, estarei mostrando. Se você obedecer, você será bem sucedido. Se não, então você vai acompanhar essa família, e essa família, eu já falei, é um vírus que veio para tentar destruir todo ser humano, toda a nação. Mas, graças a Deus, que Deus está tocando no coração de muitas pessoas. Eu estou orando. Esse nome que eu estou tirando aqui da arca, eu estou orando. E Deus vai fazer justiça em nome do Deus amado. Amém? Eu vou tirar outro nome aqui. Olha. Ioná é com você. Eu vou orar por você, vou ungir seu nome aqui. Se no seu nome lá aí tiver Ioná, então é você, certo? Eu vou orar para que Deus possa abençoar abundantemente, tá? Ioná, certo? Sim, nosso Deus abençoa Ioná, Senhor, aonde ela estiver, Senhor, tira todo o mal, abençoa esse nome, Senhor, consagra ela, coloca o teu poder sobre ela, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, abençoa, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estarei colocando o seu nome no livro que eu estou orando todas as noites, jejuando, para que você seja bem sucedido. Esse livro da paz, para que teu nome seja realmente abençoado, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo.